para todo mundo falando da Parashá com o Rabino Roni Hadid. A gente está na Parashá Hukat. Hukat, tradução, seria lei, mas uma lei prefixa sem motivos a princípio, Estatuto, né? Não sei. A gente sabe que no judaísmo existem vários tipos de mitzvot. Tem a mitzvot que tem motivos, tem mishpatim, que são leis que a gente consegue entender. Não matarás, não roubarás, todo mundo entende por que não pode fazer isso e a gente faz, apesar que a lei lógica humana obriga todo mundo a guardar essas leis, a gente guarda isso com um acréscimo que é essa vontade divina no final das contas. Fora isso também, existem várias leis que a gente não entende qual é o motivo. Eu lembro quando eu estava estudando, fazendo um curso de inglês na Inglaterra, faz 50 anos atrás, né? faz algumas dezenas de anos atrás, uma menina me perguntou qual o motivo que a gente não come carne e leite. E ela falou, eu falei para ela, não, tem alguns motivos. Ela falou, sabe o que? Eu sei qual é o motivo. Eu falei, qual é o motivo? Ela falou, não, porque me falaram que quando na saída do Egito, os judeus comeram carne e leite, tiveram uma indigestão, e desde então não se come mais carne e leite. Eu falei, bom, se isso tá bom para você, então tudo bem, não vai me meter. Mas a gente sabe que carne e leite é um dos hukim. Hukim quer dizer, a gente pode tentar entender um pouco melhor, dar ideias. No final das contas, essa vontade divina, talvez só no futuro, na vinda messiânica, a gente vai conseguir entender até o final. Vamos dizer, o Avtipus, como se fala, né? Eu esqueci também essa palavra. O pai, né, de todas essas mitzvot que não tem motivos, é a nossa Parashá, que é a Parashá Paradumá, que era a maneira como se purificava uma pessoa que estava impura, porque ela teve contato com um morto. E isso é o nível de impureza mais alto que tinha na época que tinha os templos, não podia entrar dentro do templo, tinha várias leis que limitavam a pessoa. Para se poder se purificar, existe toda uma cerimônia que tem que ser feita, que a gente encontra na Parashá, que é feita com a pará do uma vaca que era completamente vermelha, tinha que ser vermelha 100%, sem nenhum pelinho de outra cor, que era raro também encontrar. Diz o Rambam que muitas poucas parot como essas foram feitas na história da humanidade porque não se encontra. E a última vai ser feita com a vinda messiânica para poder purificar todas as pessoas, para poderem trabalhar no templo futuro que vai ser construído. E apesar que o próprio Shlomo HaMelech, que era mais sábio do que todos os reis da história, diz Amarti Yerkema Veire Roka Mimeni, ou seja, eu pensei que eu poderia conseguir compreender todas as mitzvot de Deus, mas tem uma mitzvah que eu não compreendo, que é a Paradumá, que é a vaca vermelha que a gente está falando agora. Quem sabe a gente consegue talvez um pouquinho, né, tentar entender no final das contas, apesar que Shlomo não conseguiu, pelo menos aproximar um pouco dos nossos ouvidos essa mitzvah estranha a princípio, que é a Paradumá, talvez uma de maneira já que faziam, né, que era feito em termos práticos, que a gente pode aprender e entender um pouco melhor os motivos. Como você colocou, a gente não cumpre o mitzvot pelo motivo. Porque muitas vezes, como você falou, de carne e leite a gente não sabe o motivo. A gente faz as mitzvot porque a gente acredita que é a ordenação divina, que Deus mandou. Se alguém pergunta para um Yehudi, por que você cumpre mitzvot? Ele fala, porque Deus mandou, eu cumpri. Junto com isso, a gente tem a obrigação de leavinu leaskil. A gente tem, depois que a gente cumpriu a mitzvah, de entender ela e tentar ter algum tipo de compreensão relativa à mitzvah. Isso que a gente tenta fazer aqui. Aproximando a mitzvah dos nossos sentimentos, né, da relação mais sentimental. Sim, e o nosso entendimento de entender a coisa. O que a gente, usando o nosso entendimento humano. No nosso entendimento humano, que a gente pode ver nessa mitzvah da parada do mar, da vaca vermelha, ruiva, e também em relação a todo esse negócio de pureza e impureza no templo, se a gente for reparar, a gente vê que está tudo muito ligado à vida e morte. Tudo que está ligado à vida está ligado à santidade e à pureza espiritual. A gente vê que os koanim no templo eles não podem se aproximar do morto. Você se aproximar do morto é o cume da impureza espiritual. E a parada do mar, se a gente for ver, é um animal, que é um mamífero muito próximo a gente, que ele, nos animais, que é uma potência de vida. Uma vaca, um mamífero grande, que ele dá leite, ele dá filhos, ele dá cria, é um dos símbolos da vida. Inclusive no nosso fertilidade também, né? Também, e a primeira palavra do nosso alfabeto, do grego também, alfa, na verdade é um tor, é um shor, é um touro. É um touro.
que é um objeto na humanidade sempre muito assim central, mas ele está ligado à vida. Então a gente vê que tudo no judaísmo está muito ligado a que a santidade é uma coisa que está acoplada à vida e a impureza espiritual, a tumá, está acoplado à morte. Tem muito isso é uma ideia geral, interessante que a gente vê, que apesar que a gente não consegue entender totalmente... Inclusive a ideia da menstruação feminina, que também tem leis de impureza na menstruação feminina, também está conectada com a ideia de que cada menstruação representa uma perda de potencial de vida que não veio à tona. É, uma vida potencial que não veio, e um tipo de morte e tal, e realmente é assim. E daí a gente já pode chegar numa conclusão quase que óbvia, que a Torá de Mitzvot é a Torá de Chaim, é a Torá da vida, e que o judaísmo está ligado muito à vida. E se é assim, muitas vezes, isso é uma regra de 3, como se fala assim, em hebraico se fala klal etzba, é uma regra que você pode usar, que muitas vezes, se você tem uma pergunta para fazer, se o teu tipo de conduta está indo de acordo com o judaísmo ou não, uma boa maneira de você verificar, se você entende que as mitzvot, de modo geral, elas estão direcionadas à vida, de certa maneira, então você pode se conduzir, o que eu estou fazendo vai contribuir à vida, isso vai trazer mais vida para o mundo, ou eu estou... Mesmo em coisas, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem trivial, alguém rouba outra pessoa. Os nossos sábios dizem que uma pessoa que rouba outra é como se estivesse tirando a vida da outra pessoa. E se é assim, você está tirando vida da pessoa. Ou envergonhando alguém. Envergonhando alguém, coisas assim, você está tirando a vida dela. A vida é uma grande currency, uma moeda. É uma moeda espiritual que a gente usa ela. Quanto você está contribuindo para a vida no mundo. E também para a qualidade da vida. Não só a vida, que a qualidade seja uma qualidade positiva, com felicidade, com fervor, com dinamismo. Exatamente. Às vezes o empenho pela vida é mais complexo. Porque às vezes um soldado que está saindo para a guerra, o ato em si dele, ele está indo para matar, mas às vezes isso é em prol da vida. Isso é em prol da paz, isso é em prol de proteger um grupo, um povo, uma sociedade. Com todo cuidado, devido cuidado quando você sai para a guerra. Sim. E hoje em dia a gente vê muito essa questão. Muita gente saiu para as guerras em nome da vida quando as intenções eram contrárias. Né? Quando as intenções contrárias. E hoje em dia a gente também vê isso acontecendo em aeroportos, em atentados, em coisas que acontecem, que a gente vê coisas, como você já colocou aqui algumas vezes, em nome de Deus, e não são coisas que estão indo não estão em prol da vida. E como a gente vê que uma coisa não está em prol da vida, isso acende uma luz vermelha muito grande de indagação quanto a essa intenção, ou essa ideologia, ou essa teologia, é uma teologia que aos olhos de Deus ela é positiva, porque a vida é o grande madad, é o grande índex que você tem que pensar as tuas coisas. Acho que quando uma religião começa a valorizar e santificar a morte, é um ponto de pensamento, né? Um ponto de, como se diz, de cuidado que tem que ser levado muito a sério pela humanidade, quando uma sociedade de repente começa a santificar a morte. Acho que é algo muito perigoso. Sim. Um dos atributos divinos que a gente não presta atenção, que na verdade ele está mais acoplado com Deus, mais do que piedoso e misericordioso e bondoso, que é o Deus da vida, Elohim Chaim, que a vida, ele é a origem da vida, ele é a vida em si, a centelha de vida tua. Quer dizer, pode ser que a coisa mais perto de divindade que existe no mundo é a vida em si, esse centelha de vida, essa Nefesh Hayah que Deus botou no Adam Arishon, no Adão e na Eva, essa vida é algo interno dele, a coisa mais interna dele, né? Tem a Kabbalah, ela gosta de usar Alguém falou sobre isso? Termina a frase. Né? Não, eu só queria incluir que na Kabbalah ela quer dizer como os mundos eles se evoluíram, e a Kabbalah gosta de trazer em alguns livros que é igual antigamente, ainda se faz vidro assim, mas antigamente o vidraceiro, ele pegava a matéria-prima do vidro, que é a areia triturada e tal, e ele começava a soprar. Aí ele fazia o utensílio, ele fazia a cli,
ele fazia aquilo, e os cabalistas querem dizer que a vida foi feita assim, que Deus aspirou a vida dentro. Agora, quando o vidraceiro expira, ele está pegando a coisa mais interna dele, é o ar mais interno do pulmão lá, e ele está botando na criação. O homem é uma parte de Deus. É uma parte de Deus e é a vida, e isso está muito acoplado, e é um bom critério para ver se você está indo no caminho certo. Alguém falou sobre isso, né, que a gente conhece que tem um Midrash, que diz que existiam alguns conselheiros no palácio do faraó na época de Moshe Rabbeinu. Um era Korah, outro era Bilam, e o outro era Itró. Então, cada um deu uma ideia diferente quando estava para destruir o povo, né? O Bilam falou, vamos lá, vamos matar o povo, né? O Bilam estava no ritmo de o primeiro antissemita, né? Que foi criado, vamos matar o povo. O Itró fugiu. Na hora que ele ouviu que estão querendo matar o povo, ele não quero participar dessa história. E o terceiro, que era o Iov, ele ficou quieto. Então, a Gemara diz que cada um foi de acordo com o que fez, né? O Bilam, que fugiu, foi morto a espada depois pelo povo de Israel. O Itró, que fugiu, seus filhos foram merecedores de se juntar ao povo de Israel. E o Iov, que ficou calado, sofreu sofrimentos terríveis que são lidos no livro de Iov. E alguém perguntou, não estou entendendo, a pior ideia foi do Bilam. Ele morreu em 2 minutos com uma espada. E o Iov sofreu durante anos. Quer dizer, não é igual, então. E a resposta que me deram para isso foi, tá certo, sofrer é terrível, mas ele estava vivo ainda. Ele viveu. Mas às vezes, mesmo uma vida, às vezes que tem problemas, vale mais ainda do que uma morte rápida, porque vida é vida. Ainda tem um valor dela. Ainda tem um super valor dela que a gente não entende quanto é o valor de uma vida. Sim. Uma vida nesse mundo, no mundo material. Certo? Então, e a Pará, então, a Dumá, isso que ela vem mostrar, então, o valor da vida? De certa maneira é a vida, e a vida extrema, que você não vai sacrificar uma pessoa lá para mostrar a vida. Então a gente usa a halufá, o substituto no caso, e as cinzas delas, de maneira paradoxal, que a gente não entende isso até o final, é o que traz a pessoa da morte para a vida, da impureza para a pureza, que as cinzas da parada do mar, elas são usadas na solução, que é usada para purificar de novo tudo. E essa purificação, essa santidade está ligada à vida. A gente não sabe exatamente como funciona todo esse mecanismo. É um mecanismo irracional, não é uma coisa dentro da racionalidade, porque a vida também é algo muito além da nossa racionalidade também. Mas o que a gente sabe é que a gente deve conseguir preservar a vida e avançar com a vida, e as mitzvot estão aí para isso. Todas as mitzvot, então a gente vê que todas as mitzvot, realmente a megamá, a abordagem das mitzvot é aperfeiçoar a vida, melhorar a vida, ajudar a vida. E é isso, que tenhamos uma boa vida. Então, se Deus quiser, quer dizer, entender 100% o motivo da Pará, a gente não entende o que assim a gente pode aprender da Parashá, é realmente dar valor, dar agradecimento a Deus pelo mérito de estar vivo, de poder fazer o que a gente faz, né, no mundo, de atuar no mundo junto com Deus. Saber usar a nossa vida. Deus e usar a nossa vida para 2 motivos. Amém. Shabbat Shalom. Boa vida para você. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.